Já aconteceu de você estar numa relação e a pessoa ser desleal com você de alguma forma e ela achar que é você que está errada? Ela talvez ser grosseira, te trair, ou ela talvez mentir para você e justificar isso com base na sua postura? Tipo, não, eu menti porque eu sei que se eu contar a verdade você vai brigar. Eu menti porque eu sei que se eu falar a verdade você vai terminar comigo. Eu menti porque eu não quero te machucar. Se essas coisas já aconteceram e já te frustraram, esse vídeo vai te ajudar. Eu vou te contar aqui sobre a dissonância cognitiva. Basicamente, é uma coisa que faz as pessoas mentirem para elas mesmas e, por conseguinte, para os outros também. Quando a gente está olhando para um relacionamento onde isso acontece, a gente está falando basicamente de um cérebro humano comum. Então não considera que é só a outra pessoa que faz isso. Isso pode acontecer com você também. Tem pontos positivos na dissonância e pontos negativos. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma que você vai entender perfeitamente e vai conseguir se blindar para isso, tá? Dentro da pesquisa científica, a gente teve um nome muito importante chamado Leon Festinger. Essa pessoa pesquisou por que as pessoas elas mentem para elas mesmas. Por que as pessoas ficam ali se iludindo. Por volta de 1935, Leon começou a pesquisar dissonância porque ele viu que as pessoas estavam aumentando os danos que eram descritos nas matérias dos jornais. O jornal descrevia que aconteceu uma catástrofe numa cidade. As pessoas liam e comentavam de uma proporção muito maior. Liam o número de vítimas e falavam que era mais. Liam o número de, talvez, feridos e falavam que era mais. E eles perguntavam por que as pessoas aumentam os problemas assim. Já não é suficientemente ruim a gente ter tanta coisa ruim acontecendo, a gente precisa aumentar. E aí ele começou a se questionar sobre isso e começou a ficar interessado sobre isso. Inclusive, é possível que seja daí que tenha surgido aquela frase: o povo aumenta, mas não inventa. Por causa dessa dissonância, as pessoas elas tendem a aumentar aquilo que já é para ter um objetivo cerebral que você vai entender. Café da manhã. Quando a gente está numa situação, gente, a gente tende a aumentar, porque para nossa mente é mais fácil de lidar com isso. Eu vou te dar um exemplo aqui para você compreender. Imagina que hoje tem uma chuva de granizo muito forte, e essa chuva ela quebra algumas telhas da minha garagem e afeta um pouco o meu carro, arranha um pouco o meu carro. Na hora que eu olho, eu penso, nossa, que chuva horrível. Choveu tanto granizo que quebrou as telhas da minha casa e arranhou meu carro. Eu sou uma pessoa muito de má sorte. Por que isso tinha que acontecer comigo? Aí na hora que eu paro para pensar, eu vou pensar, não, mas essa chuva foi muito forte. Eu tenho vizinhos, talvez, que eles têm telhas mais fracas. Eu tenho pessoas na minha cidade que têm telhas de amianto. Para elas deve ter sido muito pior, né? Nossa, para algumas pessoas eu tenho certeza que quebrou dentro de casa, que molhou tudo, que elas perderam móveis. Nossa, que sorte que eu tenho. Quando eu uso isso, eu não tenho certeza se aconteceu de fato isso com outras pessoas. Só que no momento que eu crio a ideia de que aconteceu, a minha dor parece menor. Outro exemplo. Quando eu falo para você, eu menti para você, mas foi porque você iria brigar comigo se eu não mentisse, eu estou transformando o meu ato de mentir em quase um heroísmo. Ou seja, eu fiz isso para te proteger. Eu não fiz porque eu sou fraco, eu não fiz porque eu quero te enganar. Eu fiz só para te proteger. Então é mais fácil lidar com a minha mente assim. Quando a gente mente para alguém, se a gente admite que nós mentimos, porque queríamos só um benefício, é difícil de lidar. A gente se sente mal, a gente se sente inferior. E aí a gente cria essas mentiras para conseguir lidar com o problema. Seja um problema em nós, um problema no mundo, um problema no relacionamento. A gente sempre tenderá a criar essas ilusões para que a gente consiga lidar de uma forma melhor. Aí entram os pontos interessantes aqui para você. Pensa que a sua mente ela tem uma capacidade muito peculiar de querer não sofrer o tempo todo, de buscar a satisfação. Então, dentro de uma relação onde a gente busca satisfação constantemente, a chance de que você comece a colocar ali dissonâncias cognitivas na sua mente é muito forte. E você vai tender a querer acreditar numa coisa que é mais leve para você, porque aquilo realmente vai ter menos impacto. Eu vou te contar de uma experiência que aconteceu para você ter uma noção. Lá, perto de 1935, Leon Festinger fez uma experiência com crianças. E ele colocou um monte de crianças dentro de uma sala com um monte de brinquedos. E as crianças poderiam brincar com todos os brinquedos, só que tinha um brinquedo proibido. Esse brinquedo elas não poderiam brincar. E aí foi falado para elas, para um grupo de crianças, que se elas brincassem haveria uma consequência e o peso dessa consequência era leve. Eles explicaram alguma consequência de peso leve. Para outro grupo, falaram que teria uma consequência, só que essa consequência seria
pesada, seria dura, e deixaram para ver o que acontecia. As duas crianças, os dois grupos de crianças, não brincaram com o brinquedo proibido. Ninguém encostou nele, ninguém queria a consequência. E aí, um tempo depois, os pesquisadores falaram: olha, agora não está valendo mais. Quem quiser pode brincar com esse brinquedo também. Aí as crianças do primeiro grupo, das consequências leves, elas brincaram e elas enjoaram rapidamente. As crianças do outro grupo, da consequência pesada, elas brincaram e brincaram e brincaram e não enjoaram. Demoraram muito para se cansar daquele brinquedo. E aí depois eles foram tentar entender o porquê. Aí eles foram perceber que as crianças do grupo de consequência pequena começaram a se contar mentiras para conseguir acreditar que elas não queriam tanto brinquedo assim, tipo, esse brinquedo nem é tão interessante, ele nem é tão legal, ele nem é tão divertido assim. Porque assim ficava fácil. Elas esqueciam da consequência, se convenciam de que não gostavam e acreditavam naquilo que realmente elas queriam e era mais favorável. As crianças do grupo de consequência forte não conseguiam fazer isso, porque a consequência era tão alta que era estimulante. Ora, se isso tem uma consequência tão pesada, deve ser incrível brincar com esse brinquedo. E elas ficavam ali se segurando, elas não encostavam não porque elas estavam se convencendo de que não era bom, mas porque elas acreditavam que seria uma consequência pesada. Então elas se controlavam, mas na hora que elas puderam brincar, elas aproveitaram muito, enquanto as outras nem tanto assim. Aqui a gente vai ver a dissonância cognitiva funcionando de uma forma bem interessante, que pode ser aplicada, por exemplo, no marketing. Se você olhar coisas caras, relógio Patek Philippe, você precisa esperar anos para conseguir comprar um relógio. Mesmo se você for uma pessoa extremamente rica, você não consegue chegar na loja e comprar. Geralmente tem uma fila de 4, de 5 anos para você comprar aquele relógio. Pessoas que querem comprar uma Ferrari, elas precisam esperar muito tempo, elas precisam muitas vezes estar numa lista, porque não é todo mundo que pode comprar. Então aquilo pega uma coisa que é boa e transforma em algo quase divino. Transforma para a mente humana em uma coisa realmente com potencial gigantesco de trazer felicidade, de trazer poder, de trazer prazer, e é óbvio que as pessoas vão querer isso. Então, nesse momento, a gente consegue perceber como que a gente mente para nós mesmos. A gente mente que aquilo é melhor do que é. A gente mente que aquilo outro é inferior, na verdade, ao que é, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta adequado. E dentro de uma relação, às vezes, eu vou ter um problema com uma pessoa porque ela me traiu e eu vou querer que ela se desculpe e ela não vai desculpar. Eu ia terminar de qualquer jeito, mas eu queria que ela entendesse. Ela não entende e ela fala que, na verdade, não, ela me traiu porque talvez eu fui uma pessoa que não prestava atenção nela. É claro, se eu não presto atenção na pessoa, isso é motivo para ela terminar, não para trair. Se ela trai e justifica com isso, ela está tendo uma dissonância cognitiva, ela está tendo uma justificativa para os atos dela. Porque, é claro, se ela assumir que ela é uma pessoa desleal, mau caráter, uma pessoa fraca, isso vai gerar uma dor emocional tão grande que pode jogar ela muito para baixo. Então isso, de certa forma, protege o nosso cérebro, mas isso faz com que nós não sejamos pessoas realmente autênticas. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar disso, da dissonância cognitiva? Se não ouviu, comenta aqui que eu quero saber e me conta se já aconteceu na sua vida alguma situação em que isso aconteceu, para exemplificar um pouco para todo mundo, tá bom? Vai ser muito legal fazer isso. Se precisar da minha ajuda no seu relacionamento ou na sua vida emocional, tem informações aqui na descrição de como que você faz para entrar em contato com a gente. Beijo grande.